Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos as nossas vidas, a nossa mente, o nosso entendimento, meu Pai, e pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar unção, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha nos direcionar, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, meu Pai, nos dando sabedoria, meu Deus, abrindo a nossa mente, meu Pai, nos ensinando, Senhor, a Tua palavra, que nós possamos crescer e amadurecer espiritualmente, que o Senhor venha aumentar e fortalecer a nossa fé, meu Pai, repreendendo, Deus, todo desânimo, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, todo levante, toda perseguição do maligno, meu Pai, contra as nossas vidas, que o Senhor nos fortaleça, meu Pai, e nos guarde, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Sendo Cautelosos nas Opiniões. A gente vai fazer a leitura que está em Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou, como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Amém? Então, vamos pensar uma situação. Você já tentou tirar o cisco do olho de outra pessoa? Não é difícil? Porque às vezes você não consegue ver direito onde é que está o cisco, você tem que ficar olhando ali, mexendo, né? Agora imagina você tirar o cisco do olho de outra pessoa enquanto tem um cisco no seu próprio olho. Então você não pode ajudar o outro enquanto o cisco estiver no seu olho. E quando Jesus fala aqui no Sermão da Montanha, que nós não devemos julgar, né, que nós seremos julgados na mesma medida com que nós julgarmos, ele está nos ensinando como é que nós devemos fazer isso. Como é que nós devemos ajudar as pessoas, como é que nós devemos julgar, como é que nós devemos dar a nossa opinião. Então, ele ensina a maneira correta. E a primeira coisa que nós temos que fazer, quando nós quisermos, né, ajudar outras pessoas através da opinião, através da crítica, através do julgamento, nós temos que primeiro fazer uma autoanálise. Nós temos que ver como é que está a nossa vida, nós temos que limpar primeiro os nossos olhos, para só então nós podermos ajudar as outras pessoas. Por quê? Não é que nós não podemos julgar, porque em outras passagens a Bíblia nos ensina que nós somos luz. E se nós somos luz, nós temos que iluminar a vida de outras pessoas. E que nós somos espirituais. E aqueles que são espirituais devem corrigir os outros irmãos em amor. Então é isso que o Senhor Jesus nos ensina. Mas primeiro nós temos que corrigir a nossa própria vida para depois nós corrigirmos os outros com amor, né? E é importante que a gente faça isso, amém? E o que acontece muito hoje em dia? As pessoas logo usam isso, né? Não julgueis para não seres julgados, né? Quando a gente fala alguma coisa, quando as pessoas dão alguma opinião. E muitas vezes elas se escondem através desse versículo, né? Geralmente a pessoa está em erro, a pessoa está em pecado. E aí quando você vai falar para ela, né? Aconselhar através da palavra de Deus, a primeira coisa que a pessoa fala é isso: não julgueis para que não sejais julgados. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que sim, quando algum irmão estiver em erro, nós devemos corrigir com amor. Está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 1. E aí, o primeiro tópico, ele diz assim: não devemos julgar o outro, aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja, nós sabemos que é o corpo de Cristo, mas ela é formada por seres humanos. E por mais que
a gente procure fazer a vontade de Deus, né? A gente procure ser perfeitos em amor, nós temos dificuldades e nós somos seres falhos, né? Nós somos imperfeitos, né? E isso acaba se refletindo nos nossos relacionamentos, né? Então é por isso que sempre, né, nós estamos sujeitos a enfrentar contendas, né, disputas, esses tipos de problemas. Só que Jesus, ele exige, né, dos seus súditos, daqueles que fazem parte do reino de Deus, que nós sejamos éticos e misericordiosos. A Bíblia diz que nós devemos ser misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E o Sermão do Monte, ele é como se fosse um código de ética dos cristãos, né? Daqueles que fazem parte do reino de Deus, dos servos de Deus, mostrando como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar diante de diversas situações, e aqui não seria diferente. E aí, o segundo tópico diz assim: ninguém deve ser julgado. E é justamente isso que eu acabei de falar, né? Que muitas pessoas usam esse versículo, não julgueis para não serem julgados, né? Quando a gente quer falar alguma coisa, quando a gente quer fazer algum comentário, como se fosse um escudo, né? Mas, como eu disse, não é isso que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, quando Jesus falava dos escribas e fariseus, ele não estava simplesmente julgando, ele estava afirmando uma realidade que ele conhecia, porque ele sabia todas as coisas. Então Jesus, ele tinha esse diferencial, ele sabia o que estava no coração das pessoas, ele sabia o que elas estavam pensando, eles sabiam o que elas estavam querendo, né? Quando eles perguntavam alguma coisa para Jesus, ele sabia qual era a intenção daquelas pessoas. Então Jesus, ele conhecia todas os lados, né, da história, todas as situações, todas as circunstâncias, tudo. A Bíblia, como eu disse, ela nos ensina que devemos corrigir em amor, mas nós temos que ter cuidado, porque nós, como seres humanos, né, imperfeitos que somos, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente vê uma pessoa praticando um ato, mas a gente não sabe por que aquela pessoa está fazendo aquilo. Quantas vezes Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus quando, por exemplo, ele curava no sábado e eles diziam que ele estava em pecado? Quando Jesus se sentava com pecadores e ele dizia que Jesus ele estava em pecado também, ele era errado por fazer isso. Só que Jesus, ele estava cumprindo a sua missão, né? Ele estava levando o evangelho para aquelas pessoas. Então é por isso que ele se aproximava dos pecadores. Não é porque ele era um pecador como eles, mas é porque ele estava querendo levar a palavra da salvação. E nós temos que agir da mesma maneira. Como nós não temos essa capacidade que Jesus tinha, né, de saber todas as coisas, a gente não conhece o coração das pessoas, a gente não conhece a intenção, a gente não conhece pelo que ela está passando, o que ela está pensando, nada disso. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, na hora de falar e na hora de anunciar o evangelho também. Nós, como cristãos, a gente tem que levar o evangelho para toda a criatura. Só que o que o versículo que nós lemos na abertura diz? Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. O que Jesus está querendo dizer com isso? Existem muitas pessoas que espiritualmente elas são como cães e porcos. Elas não valorizam as coisas santas e nem as coisas sagradas. Então Jesus está ensinando que nós não devemos perder o nosso tempo com essas pessoas. Nós não devemos dar algo tão precioso, né, como a palavra de Deus para essas pessoas que desprezam. Mas como eu disse, como nós não temos esse discernimento, nós temos que anunciar o evangelho para toda a criatura. Agora, quando você percebe, quando você tem esse discernimento, depois que você anuncia que a pessoa está desprezando aquela mensagem tão valiosa, tão preciosa que você apresentou a ela, você não vai insistir e nem vai obrigar. Porque nós não podemos obrigar ninguém a obedecer a Deus. A gente tem que dar o evangelho, né, que é o alimento espiritual, para aqueles que têm fome e sede. Então a gente anuncia. Se a pessoa quiser
bem. Se a pessoa não quiser, né, Jesus também diz, né, para os seus discípulos que quando eles chegarem em uma cidade e as pessoas não quiserem receber eles, não quiserem receber o evangelho, eles devem sair daquela cidade e bater o chinelo para não levar nem o pó daquela cidade. Então a gente anuncia o evangelho, porque a gente não conhece. Às vezes a gente olha uma pessoa e pensa, essa pessoa jamais vai querer receber algo tão precioso como o evangelho. Pela atitude da pessoa, pela vida que ela tem, só que a gente não sabe. Às vezes aquela pessoa tem um comportamento, mas por dentro ela está sedenta, né? Ela está querendo. Então a gente anuncia o evangelho, né? Mas se a pessoa despreza, então a gente não insiste, a gente não vai ficar dando pérolas aos porcos. A gente não vai ficar dando aquilo que é sagrado aos cães. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. O julgamento defendido por Jesus. Então, quando Jesus disse não julgueis, ele usou o verbo crino, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Então, ele estava ensinando com isso que nós não devemos fazer julgamento das pessoas baseado somente nas nossas observações e pela aparência pessoal. Como eu disse, às vezes você olha uma pessoa e você acha que aquela pessoa não quer nada com Jesus, mas por dentro ela está sedenta, né? Ela está clamando, ela está precisando, ela está querendo. O próprio Senhor Jesus, muitas vezes, né, como eu já disse, foi julgado pelos escribas e fariseus, né, por andar com pecadores, né, por falar com mulheres, porque ele curava, né, no sábado. Então eles ficavam sempre criticando, né, julgando o que Jesus estava fazendo. Então os escribas e fariseus, eles estavam fazendo um julgamento errado. Eles estavam julgando pela aparência. Jesus, ele estava sendo completamente obediente ao Pai, completamente obediente a Deus. Então os escribas e fariseus, eles estavam completamente errados a respeito de Jesus, né? Porque a missão de Jesus era justamente chamar os pecadores ao arrependimento, né? E quem não tinha o discernimento de fato da vontade de Deus eram os escribas e fariseus. E o próximo tópico, ele fala assim: devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Então, muitas vezes as pessoas, elas emitem juízos sobre outras pessoas que não tem fundamento, que não tem base em nada, né? E quando eles fazem isso, muitas vezes eles podem estar tentando encobrir os seus próprios erros. E a gente pode ver isso na vida de Davi, quando ele cometeu o pecado, né, de adultério e de homicídio. Quando o profeta Natan, quando ele veio, né, para confrontar Davi, aí para ele a história de um viajante que matou a única ovelha de um homem pobre. E aí, quando Davi ouviu aquela história, ele, sem analisar muito, sem pensar, ele deu logo um juízo, né? O que ele devia fazer nessa situação? E ele disse que aquela pessoa tinha que morrer. Mas a mente dele estava tão cauterizada pelo pecado, pela situação que ele estava vivendo, que ele não viu que era justamente isso, que ele tinha feito isso, né? Então foi fácil para Davi enxergar o erro do outro, mas ele não conseguia enxergar o próprio erro. E com a gente acontece o mesmo. A gente consegue ver claramente e rapidamente o erro das outras pessoas, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar os nossos próprios erros. É por isso que a palavra de Deus nos ensina, lá em 1 Coríntios, né, que nós devemos fazer uma autoanálise, né, que a gente tem que estar sempre olhando a nossa própria vida, observando, né, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, aquilo que nós estamos fazendo, se está de acordo com a vontade de Deus, né? Porque muitas vezes nós podemos estar em pecado, mas a gente está tão acostumado com aquela situação que a gente nem percebe. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. E aqueles que possuem um espírito de crítica mórbido, né? Eles vão sempre incorrer em graves consequências. E é o que Jesus ensina em Mateus, capítulo 7, versículo 2, né? Que nós lemos, porque ele fala: porque com o juízo que julgardes, sereis julgados. Amém? E aí, para essas pessoas que não conseguem enxergar, que não conseguem ver os seus próprios pecados, o que Jesus falou lá em João 8, 7?
aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então, o que Jesus fez com que aquelas pessoas fizessem naquele momento? Com que elas refletissem, com que elas fizessem uma autoanálise, que elas olhassem para suas próprias vidas. E naquele momento aquelas pessoas viram que no olho delas tinha cisco e que elas não podiam tirar o cisco do olho da outra, né? Que elas não podiam atirar a primeira pedra porque elas também estavam em pecado. E muitas vezes algumas daquelas pessoas tinham cometido pecados até semelhantes ao daquela mulher e estavam ali prontos para atirarem a primeira pedra. Só que quando Jesus falou, né, eles pensaram, eles refletiram. E a gente tem que fazer isso sempre, né? Todos os dias a gente tem que ter esse momento, né, de reflexão, de análise, né, onde foi que nós erramos, o que é que nós estamos fazendo que pode estar desagradando ao Senhor. E muitas vezes, se a gente não consegue enxergar, a gente também tem que sempre orar, né, pedir para Deus abrir os nossos olhos, para o Senhor nos mostrar onde é que nós estamos errando, em que nós estamos desagradando ao Senhor, né? E os escribas e os fariseus, eles eram mestres em fazerem isso, né? Eles se achavam os perfeitos, né? Os bons, os melhores, e estavam sempre apontando os seus dedos, né, para as outras pessoas, sempre julgando, sempre condenando, e isso o Senhor não se agrada. Então, uma coisa que tem que ficar claro pra gente, que Jesus quer deixar como ensinamento aqui no Sermão do Monte. Nós precisamos fazer uma autoanálise, nós precisamos olhar para a nossa própria vida, nos consertar diante do Senhor para depois poder pensar em falar alguma coisa para outra pessoa. Porque na verdade, não é nem julgar, nós temos que exortar, né, mas com sabedoria. Mas para fazer isso, nós temos que estar retos, corretos diante do Senhor. Não adianta eu, por exemplo, estar cometendo o mesmo pecado que a outra pessoa e ir lá falar para ela que ela está cometendo, porque ela vai olhar para mim e vai falar: quem é você para falar alguma coisa para mim, né? Quem é você para vir me corrigir, para vir me exortar, se você está fazendo a mesma coisa? Então, o outro tópico diz assim: o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Então, primeiro, nós temos que ter consciência de que nós somos seres humanos falhos e imperfeitos, né? Que embora a gente não tenha mais prazer no erro, a gente sempre acaba errando, né? A gente vai sempre fazer alguma coisa, né, que às vezes até a gente se desagrada do que a gente fez. Às vezes a gente fala alguma coisa que depois a gente pensa bem, a gente não gostou daquilo que a gente disse, né, a gente viu que não foi bom, a gente tem atitudes, né, a gente fica nervoso, a gente fica irritado. Então a gente às vezes comete erros, né, porque nós somos humanos. E em segundo lugar, nós precisamos nos relacionar com pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco, né? E esse é o segredo de tudo, é o amor, né? Nós temos que amar o próximo, nós temos que ter amor pelas outras pessoas, e isso é que vai temperar as nossas palavras, é isso que vai mudar a maneira de agir com as outras pessoas, é o amor, né, que nós temos por ela. E terceiro, nós não podemos nos esquecer que nós fomos alcançados pela graça de Deus e precisamos tratar todos com o mesmo favor imerecido que recebemos. Porque mesmo quando nós éramos pecadores, Jesus Cristo morreu por nós. Nós não podemos achar que nós somos melhores que as outras pessoas. A gente só teve a bênção, né, de receber Jesus como nosso Salvador, né, de aceitar Jesus, né, de que os nossos olhos foram abertos e nós aceitamos a Cristo, né, e aceitamos isso, que somos pecadores, né, e que o Senhor Jesus morreu por nós na cruz porque Ele nos ama, não porque a gente merecia, porque nós somos pecadores. Amém? Então, ao invés de nós julgarmos, nós temos que orar por aqueles que pecaram, né? Pedindo que o Senhor conceda um novo recomeço, porque nós temos um Deus que é bom e misericordioso. Assim como Estevão orou, né, por aquelas pessoas que estavam atirando pedras nele, pedindo que Deus perdoasse aqueles homens, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo,
nós também temos que orar, porque essa oração que vai salvar, essa oração que vai fazer a diferença na vida das outras pessoas, e é isso que o Senhor espera de nós. Amém? E aí o outro tópico diz assim: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Primeiro, Deus é severo? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor, lá em Romanos capítulo 11, versículo 22. E a bondade de Deus, ela é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a severidade do Senhor, ela é empregada com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados, né? Que é justamente a consequência do pecado. Como Deus julga? Então, não é Deus, a gente não pode enxergar Deus como um homem que está lá no céu, que está lá longe, né? E que ele deseja, que ele quer nos castigar, né? Que ele está descarregando a sua ira aleatoriamente sobre a humanidade e sobre as pessoas. Muito pelo contrário. Deus, ele nos ama, tanto é que ele entregou o seu filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos a salvação e pudéssemos passar a nossa eternidade ao lado dele. Amém? Mas ele nos ama, mas o Senhor, ele é justo. Então ele age com retidão e justiça. Então nós temos que ter consciência disso. Quando nós somos obedientes, né? Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós recebemos recompensas do Senhor, que é o galardão. E quando Deus estabeleceu o reino dele, ele colocou regras e normas, como todos os reinos. Então, quando nós somos obedientes a essas regras, né, a esses princípios que o próprio Deus estabeleceu, nós somos recompensados, nós somos abençoados. Mas quando essas regras, esses princípios, essas normas são quebradas, quando nós desobedecemos, né, ou seja, quando nós pecamos, nós sofremos as consequências disso, né? O Senhor não é como a justiça que nós vemos aqui no mundo, que muitas vezes a pessoa comete um crime, a pessoa pratica algo errado e ela fica impune, né? Ela não vai presa, ou ela vai presa e imediatamente ela é solta. Nós sabemos que, especialmente no nosso país, no Brasil, é assim, né? Às vezes a pessoa mata outra pessoa e ela nem fica presa, ela responde o processo em liberdade, muitas vezes sendo réu confessa, né? Tendo provas de que aquela pessoa cometeu aquele crime. Às vezes, se passar o tempo, se prescrever o crime, a pessoa não sofre nenhum tipo de punição, não acontece nada. Só que com Deus não é assim, né? Quando nós quebramos as regras, nós sofremos sim as consequências. Deus, ele é o justo juiz. Amém? E o outro tópico diz assim: o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, quando ele pecou, quando ele errou, ele sofreu a justiça divina. Ele sofreu as consequências pelo seu pecado. Então, embora Deus amasse a Davi, ele não isentou Davi da punição. E é isso que um bom pai faz, né? Para corrigir o seu filho, para educar, para que ele amadureça, para que ele se torne um homem, né, uma mulher responsável, maduro, consciente, né, das suas responsabilidades. Então Deus, ele é um pai amoroso, mas ele é justo. E é óbvio que mesmo quando a gente peca, né, que também foi o caso de Davi, quando a gente se arrepende, o Senhor, ele nos perdoa. Então Davi, ele sofreu as consequências, mas ele foi perdoado por Deus e ele teve o seu relacionamento restaurado com o Senhor. Então, a severidade divina, né, que fique bem claro, é para aqueles que não vivem segundo a palavra de Deus, né? Então, o Senhor, Deus, ele é um amor. A Bíblia diz que Deus é amor e que ele nos ama. Ele não é um Deus mau que quer ficar castigando as pessoas, mas quando precisa, ele faz sim a sua justiça, né? Justamente por isso, porque ele ama. Vou ler a conclusão que diz assim:
Devemos seguir a recomendação do mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação. Então essa lição de hoje ela é muitíssimo importante. Muitas vezes a gente acaba fazendo esse julgamento e o Senhor nos ensina aqui como é que nós devemos agir, né? Nós devemos primeiro fazer uma autoanálise, nós primeiro temos que fazer um julgamento de nós mesmos, da nossa própria vida, das nossas próprias atitudes, das nossas próprias ações, né? Como é que nós estamos vivendo diante do Senhor. E quando nós estivermos retos diante do Senhor, né? A gente identificar algum erro que alguém está cometendo, nós podemos sim exortar essa pessoa. Mas a palavra de Deus diz que é com amor. E sempre que nós formos fazer isso, a gente tem que falar diretamente com a pessoa. O Senhor não se agrada da gente ficar falando mal das pessoas para outras pessoas. Isso é que o Senhor não quer, né? Então, a gente não pode ficar emitindo o nosso julgamento a respeito de uma pessoa para outras pessoas. A gente tem que aprender a agir como o Senhor nos ensinou. E eu acho a palavra de Deus tão maravilhosa, né? Por isso que é tão importante a gente ler, a gente estudar, porque aqui ensina absolutamente tudo. E óbvio, né, que quando o Senhor nos der esse discernimento, nos mostrar algo, nós vermos um irmão nosso, né, tendo um ato de iniquidade, né, praticando o pecado, e a gente tem até o dever, né, de chamar essa pessoa, conversar com ela, né, mostrar para ela a palavra de Deus, aquilo que diz o Senhor, mas sempre com amor. Não é para a gente ficar expondo as pessoas, falando para outras pessoas, falando em público. Isso o Senhor não se agrada, né? Davi, quando a gente viu aqui que ele foi corrigido, ele foi exortado pelo profeta Natan, foi íntimo, né? Foi ele e Natan, Davi e Natan, né? Não foi em público, não foi para todas as pessoas ficarem sabendo, né? O Senhor, ele não quer nos envergonhar, ele não quer nos constranger. E é assim que nós temos que agir, né? Com sabedoria, né? Com discernimento da parte de Deus, não ficar apontando, né, os erros das pessoas, apontando o pecado dos outros. Muito pelo contrário, se você acha que você não pode falar porque, sei lá, por qualquer motivo, você não tem intimidade com a pessoa, ou você talvez não conhece muito bem, ou você tem esse sentimento, né, de que se você for falar, a pessoa não vai gostar, então ore por essa pessoa. Mas não saia por aí falando, né, expondo os erros e os pecados dos seus irmãos, porque isso não agrada ao Senhor. Amém? E que a gente tenha sempre essa sabedoria e esse discernimento. A gente ore, né, e peça ao Espírito Santo para nos dar essa sabedoria e esse discernimento. E essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.